Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Família Gorla na Espanha. Eu sou o Daniel. E eu sou Daniela, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre Brasil e Espanha. O que os costumes têm de comum no Brasil e aqui não, ou vice-versa. É isso aí, vamos começar então já falando sobre o café da manhã. No café da manhã do Brasil, geralmente a gente come um pãozinho na chapa, um pão com manteiga, pão de queijo, cafezinho, suco natural, bolo. A gente come muita variedade e bastante, pelo menos eu comia bastante, adoro café da manhã. E a gente tem bastante variedade de coisas. Já que na Espanha já não. A gente percebe que o café da manhã deles é um café mais simples. É um café com leite, é um pão com manteiga ou um pão com tomate às vezes. Eles não têm esse hábito de comer, de ser um café da manhã reforçado. Nós brasileiros já, normalmente é a refeição que a gente mais reforça, né, para aguentar o dia inteiro. Aqui, a refeição que eles mais assim se dedicam em desfrutar, em sentar, comer bem, é o almoço e não o desayuno. Uma das diferenças também aqui é os horários. Horários de desayuno, que é o café da manhã, o horário do almoço, que é a comida para eles, e a cena, que é o nosso jantar. No café da manhã, eles começam, os espanhóis, a partir das 7 horas da manhã ou das 8? Das 8, é isso, né? Os espanhóis, 8 horas, 9, mais ou menos. E os brasileiros, a partir das 7 horas da manhã, já tá com fome. A vida deles aqui começa um pouquinho mais tarde, mas vocês vão ver que termina um pouquinho mais tarde também. A comida, para eles, que é o nosso almoço, no Brasil começa a partir do meio-dia, pelo menos na nossa região. Já dava meio-dia, a gente queria já pensar em almoçar. Já tá na hora de almoçar já. Já os espanhóis não. É a partir das 2 horas da tarde para eles que eles vão começar a pensar no almoço. Tanto é que muitos restaurantes não abrem, não servem antes das 2 da tarde, viu? E é restaurante. E também já no jantar, os restaurantes não abrem antes das 9 da noite. Porque para nós, a gente já começava a jantar que horas, amor? 7 horas da noite já estava jantando. Já preparando a comidinha a partir das 7. Aqui vai começar entre 9 10 horas da noite. É isso aí, gente. Os horários aqui é um pouco diferente. No início foi difícil se acostumar, né, amor? Porque eu já tinha fome meio-dia, mas não tem nenhum lugar aberto, aí tinha que esperar até 1h30, 2 horas da tarde para poder entrar, por exemplo, num restaurante. Ou combinar alguma coisa com alguém, você já tem que ir preparado, você vai comer tarde. Ah, e detalhe, é muito difícil você encontrar um McDonald's que abre antes do meio-dia. Churrasco, a diferença do Brasil com a Espanha. O Daniel vai falar melhor porque eu não como carne, não gosto muito, então o Daniel é especialista e adora um churrasco. Sou o carnívoro aqui da família. Gente, o churrasco aqui é muito diferente. Como que funciona o churrasco deles? Eles têm um costume eles têm lá a churrasqueira, eles preparam a carne, eles assam as carnes, só que eles vão colocando tudo junto e depois coloca todo mundo à mesa e eles vão servir o churrasco de uma única vez. Diferente de nós, que vamos preparando a carne, já vamos servindo, vai passando. Por exemplo, serve a picanha, a gente está preparando a picanha, já vai cortando o bife, já vai passando, servindo. Aqui não, inclusive nós fomos convidados para um churrasco. Eu falei, não, eu vou levar a picanha, eu vou preparar uma carne para vocês, porque eles não têm o costume de comer picanha aqui no churrasco. Eu falei, não, deixa que eu vou levar uma carninha que vocês vão amar. Com farofa ainda, né? Com farofa. Eles ficaram apaixonados com a farofa, hein? Mas tem alguns que não gostam, falam que parece areia, mas a maioria gosta. A maioria gosta. Ainda mais quando pega a carne e coloca ali, chufa na farofa, é sensacional. E aí, preparando a carne, né, eu peguei e falei, não, deixa que a picanha eu preparo, fazendo ali, colocando um sal grosso, preparando. E quando eu fui pegar a picanha, que já estava ali no ponto, para servir, eles falaram assim, não, mas o que você vai fazer? Eu falei, vamos servir? Não, nós servimos todo junto. E o que aconteceu com a picanha? Ficou dura, né? Todo mundo comendo. Virou uma borracha. Daniel falou assim, mas não é assim que se come picanha. Ficou muito dura, gente.
Então é um costume deles, né? Preparar toda a carne e logo depois servir. O porquê que depois eu fiquei analisando, pensando, eles não têm o costume de comer a carne mal passada. Então é por isso que funciona o churrasco deles dessa maneira, diferente do nosso, que a gente vai preparando, vai servindo, desfrutando. E também um outro lado, que o churrasco para eles é uma coisa assim mais rápida, é algo mais como se fosse uma comida para nós mesmo, como eu posso dizer, é uma refeição. Nós não, os brasileiros já desfrutam mais do churrasco. O churrasco para os brasileiros né? Momento, é um evento. Demora mais, por exemplo, a gente fica a tarde inteira comendo praticamente. Aqui não. Eles pegam, faz aquele momento, você come, claro, eles vão ficar ali conversando, mas é aquele momentinho para comer, né? Exatamente. E depois conversar. Detalhe curioso, eles não comem coraçãozinho de frango no churrasco. E acham super estranho. E acham bizarro. Quando fala que vai comer coração Como de assim frango? Coraçãozinho de frango? Acham uma coisa assim, um asco, como eles falam, assim, um nojo. Particularmente, eu sou fã de coraçãozinho de frango. E também é muito difícil encontrar nos mercados para comprar o coração de frango. É vendido com o fígado, né? Os miúdos. Os miúdos, né? Eles falam que é miúdo, mas geralmente vem um coração, né? E os miúdos. É muito difícil ter um lugar que vende só o coraçãozinho de frango. Outra coisa também que é bem diferente aqui na Espanha, por exemplo, nós estamos acostumados a comer feijão todos os dias, arroz e feijão. Mas geralmente eles comem, não todos os dias, comem em algumas ocasiões, né? Por exemplo, feijão. Como que eles comem o feijão, amor? Na verdade eles comem o feijão dentro de alguns pratos específicos. Não é algo que eles vão comer todos os dias que nem nós. Um dos pratos, os dois pratos mais conhecidos, é a fabada asturiana e o cocido madrilenho. Esses dois pratos típicos aqui da Espanha é onde tem o feijão. Mas não é como nós, né? Que come o arroz e feijão. Todos os dias, e o arroz também. O arroz geralmente a gente come todos os dias, e aqui não, aqui eles comem uma vez na semana e olha lá. Eles comem bastante proteína mesmo, eles Legumes, comem verdura. bem separadinho, não é a carne acompanhada do arroz e feijão. Não, aqui às vezes eles almoçam tem o primeiro prato, o segundo prato. a carne com legumes, e não que tem que ter. O que tem, o arroz e feijão para eles aqui é o pão. Tudo eles comem com pão. Tem que ter o pão sim ou sim. Né? E é uma coisa que a gente tá acostumando até. Aqui em casa já começou, já tem que ter todo dia pão. E é gostoso, viu? Mas é um costume deles não comer o arroz e feijão, e sim comer todos os dias o pão com a carne, legumes. Inclusive em restaurante, serve já a comida, já vem a cestinha de pão. Com o pãozinho ali pra comer. E não vem o pão pra você ver. Eles vão pedir sim ou sim. Cadê o pão? E tem também as bebidas típicas dos dois países que, na verdade, não tem nada que ver uma com a outra. No Brasil, a gente está acostumado a tomar o guaraná, água de coco no coco, né? O caldo de cana, aquele caldo de cana com limãozinho. Então, são bebidas típicas que normalmente a gente não encontra aqui na Espanha. Porém, de um outro lado, as bebidas típicas que eles estão acostumados a beber, que é como se fosse o nosso coco, água de a cana, também o guaraná, que seria, amor? O vinho, que tem que ter sim ou sim, sangria, tinto de verano, que mais, amor? A cava. Então são bebidas mais alcoólicas, e lembrando que nem todas as bebidas aqui eles bebem gelado, trincando, que nem no Brasil. Eles bebem mais temperatura ambiente, claro, no calor às vezes bebem um pouco mais fria, mas geralmente vinho eles tomam temperatura ambiente. Mas até cerveja, eu lembro que no Brasil a cerveja tinha que estar até branca por fora, né? Como a Coca-Cola, que eu bebo a Coca-Cola, pra mim tem que estar trincando. E aqui eles não têm esse costume de estar gelado, essa bebida gelada, na verdade. E em relação à bebida também, é a coisa mais normal do mundo, na hora do almoço deles, eles estarem, tipo, com uniforme, tá? Tomando cerveja, tomando vinho, e depois logo voltar a trabalhar. É como se fosse uma água, é como se fosse um refrigerante para eles. É uma bebida do dia a dia, né? Inclusive, no McDonald's também tem cerveja.
E é muito interessante também, a gente já falou em outros vídeos, que geralmente no McDonald's tem muita gente que bebe água, ou cerveja ou água, não toma refrigerante. E é uma coisa que chocou um pouco a gente, porque tipo, comer um lanchão com água é meio estranho, né? Mas não, eles tomam E não com só água. no McDonald's, né, amor? Não, Assim, tô falando que é uma coisa que redes de choca fast food, choca enfim. um pouco quando a gente vai comer fora e vê o pessoal quase todos tomando água, ou vinho, ou cerveja, e Só os pouquíssima brasileiros gente lá tem uma tomando coca. refrigerante. Até nos casamentos, né? Geralmente não tem refrigerante. É vinho, tem gente. água e vinho. Que na verdade o vinho aqui é mais barato do que um refrigerante. E, às vezes chega a ser até mais barato que a água. Tem uns vinhos aí. É verdade. A água, por exemplo, tem água gaseificada daqui, que é muito mais caro que o vinho. Do que um vinho. Os horários do comércio, geralmente, que também a gente estranha bastante. Aqui no Brasil, geralmente às 8 horas da manhã tá tudo aberto, né? Tudo aberto, qualquer coisa, supermercado, lojas, farmácias, tudo. Aqui na Espanha já é diferente. Começa a vida lá pelas 9 da manhã, mas aí varia. Geralmente o supermercado abre às 9 da manhã, então quer dizer, você acorda cedo, mas tem que esperar até às 9 horas da manhã para ir no supermercado. Então tudo começa um pouco mais tarde. O que mais, amor? Porém, tem o horário de pausa, que nós estamos acostumados, que no comércio no Brasil, ele não fecha 3, 4 horas durante o dia. Ele fica aberto o dia inteiro. E os funcionários que vão revezando, né? Inclusive o horário de almoço. Enfim, aqui não. Aqui ele tem um horário determinado, que normalmente é até as 2 horas da tarde ou até a 1 da tarde. Eles vão fechar o comércio e vão voltar a abrir o comércio só às 5 horas da tarde. Porém, ele vai ficar aberto até às 9 horas da noite, tá? E para falar um pouquinho também de aproveitar o gancho, farmácia. No Brasil a gente está acostumado a comprar produto de beleza, a gente está acostumado a comprar, o que mais em farmácia? De tudo, na farmácia vende praticamente chocolate, tudo, né? comida, enfim, aqui não. Farmácia é só para remédio. Nem produto de beleza não tem farmácia aqui. Outros, são bem poucos, mas, por exemplo, maquiagem, essas coisas, não tem. Não. Um dos pontos também que chama atenção entre Brasil e Espanha são os apartamentos e as casas. Eu percebo que aqui na Espanha as construções são menores do que no Brasil. No Brasil as construções são maiores. Pode ser também que tenha mais casas no Brasil, então a gente consegue ver mais quintal. Isso não acontece tanto na Espanha. E dentro das casas, um detalhe super importante é que no Brasil a gente está acostumado o quê? Sempre ter o ar-condicionado e os ventiladores de teto, ventiladores, e aqui já não. Aqui o que chama atenção quando você entra numa casa, a primeira coisa que você vê e você tem que fazer é o aquecimento. Inclusive aquele aquecimento geral, como que fala? Central, geral não, um aquecimento central. Inclusive o nosso apartamento é assim, tem ali uma central de um tanto ar-condicionado, mas quanto aquecedor também, que vai distribuindo em todos os cômodos da casa. Uma coisa também que a gente viu aqui que estranhou muito no começo é que, por exemplo, no Brasil, todas as casas praticamente têm garagem. E aqui não tem. A maioria dos carros ficam estacionados na rua. A maioria dos estacionamentos que tem são subterrâneos e são pagos. Algum, claro, sempre vai ter uma casa ou outra, um apartamento ou outro, mas a grande maioria, os carros ficam na rua. Tem mais carros, muito mais carros do que garagem. E até um fato interessante, porque eu lembro que no Brasil, escutando meus avós, meus pais falando, poxa, não deixa o carro no sol porque vai queimar a pintura. Aqui não. Aqui fica 24 horas no sol. 24 horas no sol e não queima a pintura, não. Não sei se a pintura é diferente aqui. E uma coisa que eu também acho diferente... Nossa, eu tô suando. Tá calor. Tá muito calor. Isso tá com o ar-condicionado ligado, mas tá muito calor. Uma coisa também que eu via bastante em cidades que tem praia, os carros ficavam com a maresia, né? E ficava meio... Comido. E aqui a gente mora numa cidade... a gente mora numa cidade com praia e eu não vejo nenhum carro assim. Mas eu lembro que, por exemplo, em Santos, é algo que eu me lembro bastante, é Santos, que eu até dava pra sentir... não sei se você sente a maresia, porque eu não sei se sente maresia, tá? Mas era um cheiro diferente, não sei. Às vezes é diferente a maresia de lá com e aqui a gente não tem esse cheiro, né? Não. Esse cheiro de praia, na verdade. Não
Então, são coisas diferentes. Mais um ponto aí para vocês estarem comparando entre entre França não. França porque a gente está querendo bastante para França para gravar, mas entre Espanha e Brasil. Banho. Sabe, acho que todo mundo já escutou, os europeus não tomam banho. Gente, não é que os europeus não tomam banho, não é isso. Isso é mito. É que nós, brasileiros, acho que por causa do calor, por ser um país tropical, mínimo 2 banhos por dia. Quando a gente levanta, quando a gente vai dormir. Mínimo. O que acontece aqui na Espanha? Não vou mentir, não. A Dani já ficou dias sem tomar banho aqui. E eu também. É por causa do frio, gente. Não, quando faz muito, muito frio, por exemplo, quem não tem, principalmente aquecimento na casa, é complicado. Então eles falam assim, nossa, mas eu nem que nem as crianças falam, nem suei. Pra que eu preciso tomar banho? Eu tô limpinho. Talvez as crianças precisam tomar cuidado, que se deixar eles ficam sem tomar banho. Então tem o lencinho umedecido, né, que salva a vida da gente. E tem dias que não rola um banho não, porque quando tá muito frio. Então não é porque o europeu não toma banho não, gente, tá? É porque às vezes devido ao frio... Mas tem uns que não tomam banho não, porque eu sinto o cheirinho. Escola. Horários de escola. Geralmente no Brasil a gente tem ou de manhã ou à tarde. Já aqui na Espanha é o dia todo. Então as crianças no começo falam assim, nossa, mas no Brasil eu estudava só de manhã, porque eu tenho que ficar o dia inteiro na escola. Eles não gostavam muito não. Porém no Brasil, que horas que entra? Não, mas entra às 7 horas da manhã e sai meio-dia mais ou menos. E aqui na Espanha? 9 horas da manhã, entra mais tarde. E sai às 4h30 da tarde, mas tem o horário aí de almoço. Ou quem tá no instituto, que entra às 8 da manhã e sai às 3 da tarde. Porém, as crianças não reclamam das férias na Espanha, as férias escolares, né? É, porque é muito melhor. Por exemplo, no Brasil tem as férias de julho, e logo em dezembro, um finalzinho de dezembro, né? E depois janeiro inteiro. Aqui já não. Aqui a gente tem também dezembro, que é 2 semanas, que é o Natal, o Ano Novo. E os Reis Magos? Até os Reis Magos, que é 6 de janeiro. E logo tem as férias de verão, que vai de junho até setembro. Então eles têm totalmente o verão meses de férias. Então, eles Eu acho gostam. que não é nem férias de escolar, é férias de verão, porque literalmente todo verão curtindo. Eles gostam. Aproveitando que a gente está falando sobre educação, vamos falar um pouquinho sobre a universidade. No Brasil tem várias universidades, faculdades, né, pública, que não se paga nada, e tem as particulares. Já que na Espanha não tem tantas universidades públicas, a maioria se paga. Porém, são muito, mas muito mais acessíveis. Chega a ter universidade de 4.000 euros, só que não é 4.000 euros ao mês. 4.000 euros ao ano, gente. Então, assim, a pessoa está pagando 250 euros, 300 euros por mês para fazer uma faculdade. É muito mais acessível para todos ter direito a uma faculdade aqui na Espanha. Saindo da educação, vamos já para o trabalho. Aqui se chama jornada laboral, que seria a jornada de trabalho no Brasil. Como que funciona, amor, em relação a horas trabalhadas por semana? Explica um pouquinho. No Brasil, geralmente, a gente faz 44 horas semanal, e aqui na Espanha faz 40 horas, 4 horas a menos. E também tem, por exemplo, no Brasil a gente trabalha o dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde, com descanso no meio, mas aqui pode ter esses horários também, mas geralmente faz por turno, de manhã ou à tarde, de manhã, por exemplo, das 6 da manhã às 2 da tarde, ou à tarde das 2 às 10, ou também tem à noite, das 10 às 6. Mas tudo isso, por exemplo, o horário da noite tem adicional noturno, né? Tem tudo certinho. Tudo certinho, mas essa é a diferença. Geralmente, a gente aqui na Espanha faz 40 horas e aí no Brasil 44 horas. E o seguro-desemprego aqui é diferente do Brasil também. No Brasil, se eu não me engano, eram 3 meses ou 6 meses? 6 meses. 6 meses. Aqui chega até um limite de 2 anos o seguro-desemprego, gente. Claro que depende de quantos meses você está trabalhando e cada mês que você vai trabalhando vai contando um pouquinho. A cada 1 ano trabalhado, você tem direito a 4 meses de seguro-desemprego. Então, se você trabalhou 2 anos seguidos, você vai ter direito a 8 meses de seguro-desemprego. 3 anos, 1 ano e... Não, 3 anos trabalhados,
um ano de paro, que é o seguro-desemprego daqui, tá bom? Então é isso, tem que fazer nas contas, até chegar no limite de 2 anos. Ah, mas Daniel, como que funciona esses 2 anos de seguro-desemprego? Não é que você vai ficar ali no bem bom, né, recebendo seguro-desemprego, não. O governo vai estar te mandando periodicamente cursos para você fazer, entrevistas de trabalho, especialização, não somente na sua área, mas em outras áreas também, para você estar preparado para assumir a seguinte vaga. Eles não querem te ver parado. Ah, mas eu vou pegar e vou para o Brasil nesse tempo. Não. Se você passar mais do que 2 meses fora aqui da Espanha, se eles descobrirem, eles já corta esse benefício para você. Então é algo bem controlado, mas eu acho muito interessante isso, porque eles vão, de alguma maneira, vão te incentivando a voltar a trabalhar. É um incentivo forçado, né? Para você não ficar no bem bom. Mas é uma diferença bem legal entre Espanha e Brasil. Gente, o que vocês estão achando? Vai deixando nos comentários, vai curtindo o vídeo, vai hypando, vai jogando pro lado. No comentário tem uma opção nova de hypar. Isso daí ajuda muito a gente, né, amor, a engajar. Com certeza. Lembrando, é de graça. De graça, de graça. Mas não acabou o vídeo não, vamos ter muita coisa ainda pela frente. Uma das paixões nacional aqui no esporte é o futebol, como no Brasil. Porém, no Brasil tem as rivalidades regionais. Por exemplo, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter. Tem vários clássicos, né, que tem essa rivalidade. Aqui na Espanha parece que não existe isso. Na Espanha é Barcelona contra Madrid. Isso é o maior clássico que tem e é o assunto. Independente do time que a pessoa torce, ou se é Atlético de Madrid, ou se é Sevilha, independente. Quando joga um Barça e Madrid, para a Espanha, gente. É algo assim bem legal de ver. E também um ponto interessante é que antes das partidas de futebol, eles estão todos bebendo na rua juntos. E não é essa coisa de entrar antes no estádio de futebol. Eles entram no estádio como 15 minutos antes. Se você chegar no estádio meia hora antes do jogo começar, o estádio está vazio. Mas, tipo, em 15 minutos o estádio enche. Por quê? Aqui na Espanha, eles têm o sócio-torcedor, que funciona muito bem. Mas muito bem de verdade. Então, cada um já sabe o número da sua cadeira. Então, eles podem entrar pertinho de começar o jogo, que o seu lugar está ali já reservado. Eu fui assistir um jogo do Barça e eu, assim, fiquei super impressionado com esses detalhes da torcida tomar junto uma cerveja ali na rua, entre os dois times, o estádio tá vazio, eu cheguei e falei, meu Deus do céu, acho que eu errei o horário do jogo, mas não, eles chegam assim, pertinho de começar o jogo, e canta o jogo inteiro, arrepia. Carnaval é uma coisa que no Brasil é feriado, já semanas antes já começa a criar alvoroço, é feriado para todo lado, não tem escola, não tem nada. Aqui na Espanha tem carnaval também, mas é completamente diferente. Não é feriado. Tem o carnaval na rua, que é muito mais, assim, confortável, regional. Assim, uma coisa regional. As fantasias são totalmente diferentes. Tem outras festas aqui na Espanha que é muito mais importante. Não explora tanto o sexualismo também, né? Essa parte sexual. A parte mais sensual do carnaval no Brasil aqui não tem. É mais coisa de fantasia mesmo, põe essa fantasia. No entanto, que aqui é frio, né? Fevereiro também. Fevereiro é frio. Então, pode ser por isso também, né? Então... fevereiro é frio, e lá no Brasil é o calorzão. Mas isso, carnaval no Brasil é referência mundial. E eles falam, puxa, o meu sonho é ir no carnaval do Brasil. Eles acham assim... Porque o carnaval do Brasil é um evento, na verdade, né, gente? E aqui não, aqui é algo que eles... É difícil explicar, né? É uma festa, mas uma festa normal. É uma festa pequena. Uhum. E geralmente, quando a gente fala que é feriado no Brasil, carnaval, eles falam, sério? Feriado? Eles acham que eu fico um pouco mais assustado. Assim, como assim, feriado no carnaval? Mal sabem eles que o carnaval, o mês do carnaval praticamente para. É. Aqui na Espanha, galera, eles têm um costume de falar muito o baile. O que é baile? No Brasil, por exemplo, é o beleza. Legal, Poxa, ok. Vamos
Vamos, ó, exemplos, tá bom? Dani, o carro, a hora que sair, você tem que fechar a porta. Beleza. No Brasil, né? E aqui vai ser como? Vale. Vale. Entendeu? Porque é normal, gente. Vocês vão ouvir, às vezes, Direto. na mesma palavra, eles falarem bale 3, 4 vezes. Bale. Vale. É como concordando, né? concordar Ok. ou afirmar. Bale. Quando vocês começarem a assistir vídeos, até mesmo no YouTube, de espanhóis, vocês vão perceber que eles vão falar muito o bale. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem um casal de amigos portugueses, brasileiros, que moram em Portugal, que vieram turistar na Espanha. E eles me chamaram e perguntando: Dani do céu, o que é o tal do bale que eu escuto por todo lado? É isso, é o nosso beleza. Um outro ponto que me chama a atenção, diferenças entre Brasil e Espanha, é o combustível. Eu acredito, eu sinto que o combustível aqui na Espanha, ele rende muito mais do que na Espanha, do que no Brasil. No Brasil, eu lembro que eu enchi o tanque, às vezes para ir para São Paulo, da minha cidade, ali era 350, 400 quilômetros, parece que eu tinha que já abastecer novamente porque já não dava. Aqui a gente enche o tanque e a mesma quantidade de litros, tá bom? 44 litros mais ou menos. E já sai no mercador ali na autonomia do carro como 900 quilômetros, 1000 quilômetros, que eu não lembro de ter vivenciado isso no Brasil. Eu estava constantemente toda hora a gente saía no pra posto viajar, de toda hora combustível. tinha que parar, aí tem que abastecer. Aqui não, a gente vai e volta e fica... É uma coisa assim meio que, tipo, caramba, a gente mora em Tarragona, às vezes a gente fala, poxa, vamos para Paris? Não é uma coisa que a gente tem que ficar se planejando muito, fazendo contas de quanto você vai gastar também de pedágio, quanto você vai gastar de combustível. Não, porque você vai encher o tanque e nós estamos mais ou menos a 1.300 quilômetros de Paris. A gente abastece quando está chegando em Paris. Parece que rende muito mais. Não sei se é a gasolina ou se é o combustível, diesel, que é diferente, ou se são os motores daqui. Não sei explicar para vocês o que é, mas a gente sente que a gente vai menos nos postos de combustível do que no Brasil, né? Muito menos. Outro detalhe importante, que nessas viagens de carro, a gente consegue sempre ter uma opção sem pedágio. E não é aquela opção que você tem que entrar em estrada de terra, subir ponte, descer ponte para fugir do pedágio. Não, aqui eles são obrigados a te dar uma opção sem pedágio. Vai ser um pouquinho mais longa a viagem? Sim, vai ser um pouquinho mais longa, porém com a mesma quilometragem. Vai ser um pouco mais longa porque você vai ser obrigado a passar por dentro das cidades. A diferença é que a autopista passa do lado da cidade e essas carreteiras, que são chamadas aqui as carreteiras nacionais, passam por dentro da cidade. Nossa opinião... Fica muito mais bonito, porque você passa dentro da cidade, você vai conhecendo muito mais. Cenários maravilhosos, né, amor? Tem cidades lindas, que a gente vai conhecendo só porque faz esse tipo de viagem, não vai pela... Econômica e mais bonita. Não vai pela pista. É claro, se é à noite, a gente opta para ir numa pista dessa, que paga pedágio, que tem mais estrutura, se acontece qualquer coisa. Com pneu furado e tal. No meio da noite você tem total estrutura. Mas de dia a gente prefere pegar essas pistas que vão dentro das cidades, que é muito mais bonita. Bem mais bonita. E são pistas em condições. Sem buraco, sem ter que entrar em pista de terra. Pistas com condições. E às vezes demora um pouquinho, mas também porque a gente sempre para. Sempre para, porque é muito bonito. Vamos tirar foto aqui? Tem as áreas de piquenique, mas inclusive as áreas de piquenique aqui são áreas tipo com playground, com lugar para lavar cachorro. Tipo assim, é um evento, né? A área de piquenique legal. Aqui é um evento. O banheiro com música. A gente está prestes a viajar e até a gente deixa o convite para vocês para ir acompanhando a gente, acompanhando as nossas viagens e vai curtindo, mais uma vez, vai curtindo esse vídeo, gente. Próxima dica ou próxima curiosidade, já nem sei mais como que tá sendo aqui nesse nosso bate-papo. Bicicleta e patinete. Geralmente, no Brasil, a gente vê bicicleta e patinete associado com esporte, com coisas de lazer.
Já aqui na Espanha, a gente vê mais como transporte para trabalhar, vê muita gente indo de bicicleta, muita gente indo de patinete trabalhar. Então, é um transporte público aqui, público E assim, até é porque tem engraçado, né? também na rua que você pode estar ali, a bicicleta, tanto a bicicleta como o patinete, você pode alugar para você deslocar de um lugar para o outro. Eles ficam ali soltos, você vem, passa o cartão, pega, vai contando, né, o tempo que você está usando e paga por aquele tempo que você usou. Mas que eu ia falar também, que é muito engraçado às vezes uma pessoa de terno em cima de um patinete ou pedalando. Eu não consigo imaginar essa mesma cena no Brasil. Não. Em plena Avenida Paulista, né, uma pessoa de terno. E a gente vê isso em Barcelona. Você fala, não, é sério? Não, mas é a coisa mais normal. Inclusive também tem, que a gente entrou no assunto de alugar, tem as motos também que se alugam, as Vespinhas, né? As Vespa, não é moto, não, é Vespa. Elas ficam ali, tipo scooter, você vai também, passa o cartão, sai com a moto, volta, deixa e paga. E tem os locais próprios, você tem que instalar o aplicativo, tem os lugares próprios que você pode deixar a bicicleta, o patinete, essa moto, aí você tem que deixar nesse local indicado. É bem diferente, é umas coisas assim que a gente vê e fala assim, caramba, a gente não consegue imaginar funcionando dessa forma no Brasil. Uma diferença que nós encontramos aqui quando nós chegamos, e para mim foi bem difícil, foi a sobremesa. No Brasil a gente está acostumado, principalmente eu, que tenho uma mãe que cozinha assim, sensacional. Ó, mãe, delícias dali, beijo grande, viu? Aquela propaganda, hein? A comer essas sobremesas como torta de morango, torta de limão, o que mais, amor? Brigadeiro. Brigadeiro, aqueles pudim, Morango sabe? do amor. Morango do amor. Sabe que tem aquele açúcar que é doce. É bem doce. Carnudo, né? E aqui já não, gente. Aqui, de sobremesa, eles são acostumados a comer um flan, um arroz doce, o que mais? Creme catalana, que é tudo mais leve, não tem tanto açúcar, né? Você não sente aquele açúcar, né? Parece que você tá comendo a sobremesa, mas não tá satisfazendo como uma sobremesa. Essa é a sensação que eu tenho, não sei se é a mesma que você tem. Não é tão doce. E tem muita gente que ainda nem come a sobremesa, eles pedem um café. O café, é verdade. A sobremesa deles é o café. E outro detalhe também, que normalmente de sobremesa, aqui é muito difícil você ver algum produto relacionado com chocolate. Não vê, por exemplo, um bolo de chocolate, um mousse de chocolate. Mas tem o petit gâteau. É o único, acho, o petit gâteau. Petit gâteau tem. Mas é único. No Brasil já não. No Brasil já tudo está relacionado. Também que eles pedem, né? Por exemplo, petit gâteau e crepe, né? Crepe de Nutella. Crepe que às de vezes Nutella. Eles fazem também. Que a gente vê mais as crianças comendo e não... Entra no buffet, no menu... Buffet não, entra no menu infantil. Mas a gente gosta dessa parte, do petit gâteau e do... Mas a nível geral, na carta ali não sai nada de chocolate. É muito difícil ter o chocolate dentro dos postres, né? A sobremesa aqui é postre, gente. E é isso. Saudade daquele doce carnudo. E aí a gente, o que tem que fazer? Buscar as doceiras brasileiras que tem. Gente, faz muito bem os doces aqui. Olha, os doces brasileiros, essa galera que tem esse dom, encher o chapéu, viu? E graças a Deus tem brasileiro que vende bolos, que vende produtos brasileiros, que vende as sobremesas brasileiras, e a gente pode estar matando as saudades. Até uma dica aí para vocês, viu? E pouco a pouco elas vão conquistando o público espanhol. Porque, por exemplo, lá no nosso trabalho, né, tem uma amiga nossa que ela faz docinho, né, beijinho, brigadeiro, e os espanhóis já compram bastante, gostam, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Até semana passada tinha uma romena, né, falou assim para mim, Dani, eu quero pedir aquela bolota branca de coco. Com trocitos de coco. Era o beijinho, gente. E pra ela falar beijinho, não esquece, consegue. Não consegue falar beijinho. Beijinho. E eles estão gostando. E uma coisa interessante aqui da Espanha,
que cada vez mais eles estão gostando de coisas brasileiras. É O verdade. açaí tá aqui na moda, é a modinha do momento, todo mundo tomando açaí. As amigas da Yasmin adoram, os amigos do Davi também. No começo, eles achavam, nossa, parece um pouco com terra, alguns falavam. Eles Nossa, falavam é que meio... tinha um gosto de terra. É, um gosto meio estranho, mas pouco a pouco o brasileiro foi incrementando aqui na Espanha e tá um sucesso. Pão de queijo e açaí. O pão de os queijo já dois. começou a vender em mercado, Tá coisa que vendendo não nos tinha aqui, mercados. né? Aham. O que mais que eu ia falar sobre açaí? E uma curiosidade também sobre açaí é que agora as pessoas que fazem academia tá buscando muito açaí. Eu acredito que os espanhóis começaram a aprender a gostar do açaí por isso, porque o foco principal, a introdução do açaí aqui na Espanha foi devido à academia. Todo mundo que pratica esporte começou a buscar o açaí. E aí depois, né, já sabe como nós somos brasileiros, que vamos melhorando toda a comida, eles deram conta que o açaí com As frutas, com granola, com leite tudo. condensado, é É muito um bom combo, também. né? O povo tá adorando. Francês, a gente vai ter muito francês na parte dessas de açaí, demais. O povo adora. Espanhol e francês estão doidinhos pros açaí. O brasileiro é diferenciado, gente. Eles conseguem, nós conseguimos melhorar tudo que a gente toca, né? Se tem uma coisa ou uma comida que a gente tem muitas saudades, é a tal da pizza, gente. E aí, amor? Pizzinha com borda de catupiry. Que delícia. Não temos, gente. Não temos pizza com borda de catupiry aqui. Não tem catupiry Se na vocês Europa. sabem de algum lugar que vende pizza com borda de catupiry, por favor, Não existe. escreve no comentário. Não conseguimos encontrar. E olha que a gente viaja bastante, viu? Não conseguimos encontrar a tal pizza com borda de catupiry. Tem pizza com borda aqui que eles falam que queijo de cabra, tem uns outros tipos de queijo. Mas catupiry não. Mas a pizza em si do Brasil é diferente. É bem recheada e tem de vários tipos. Quando você vai num rodízio de pizza no Brasil, meu Deus do céu. Aqui também não tem esse tal do rodízio de pizza como no Brasil. É uma pizza mais comum. Tem um rodízio, tipo assim, 2, 3 tipos de pizza. Não é que nem no Não, Brasil mas tem 20 tipos de pizza. Não, mas não é diferente. O rodízio que eu tô falando é o garçom que vem passando e servindo vários tipos de pizza. Aqui o rodízio de pizza é você escolhe as pizzas e eles trazem a pizza já pra você ali na mesa. O que eu tô com saudades mesmo é de não sentar no restaurante e ir passando o garçom cada hora, cada 5 minutinhos ali com um tipo diferente de pizza. Pizza Isso que de eu tenho saudades. Pizza de sorvete, pizza de Doritos, Pizza de alface, estrogonofe. pizza de picanha. Meu Deus do céu, que O vontade. brasileiro inventa muito, gente. Ó, vocês aí empreendedores que querem vir pra Espanha, né? Gente, vem pra abrir um restaurante de pizza aqui pra gente, por favor. Próximo item, eu tô aqui com um telefone que é pra uma colinha que a gente tem. E a gente tinha notado aqui que o próximo item seria água. No Brasil, é muito normal se beber água com gelo, né? Aqui já não. E outro detalhe da água é que normalmente as pessoas compram água nos mercados. É muito normal você ver uma pessoa com um carrinho cheio só que para consumir em casa. Nós também. Nós consumimos muita água, só que água comprada. Por quê, amor? A gente água que compra tem muito calcário, né? Então, para tomar água da torneira não tem como. Pote de barro vende, mas por exemplo, em lojas brasileiras. Mas eu não vejo nenhum tipo de filtro. Existe, mas... Tem os filtros das torneiras, né? Tem, mas é diferente. É diferente. Então todo mundo acaba comprando a água já direto do mercado. Eu falo isso porque no Brasil eu gostava muito mais de tomar água direto ali da torneira, que pra mim, eu morava numa cidade que tinha um lençol freático, como fala? Acho freático. Eu acho que é freático, me corrija se eu estiver errado. E a água era maravilhosa. Beijão para Araraquara. É isso aí, é uma das melhores águas do Brasil, Araraquara. Então a gente abria a torneira ali, tomava água e é uma delícia, gente, delícia. Aqui você não pode fazer isso. Inclusive, até no chuveiro a gente tem um filtro, né, amor, no chuveiro, por causa dos cabelos, das princesas de casa. Quebra tudo os cabelos, a pele fica mais ressecada. Então é sempre bom ter um filtro por causa do calcário da água daqui. Ano Novo aqui é bem diferente do Brasil. No Brasil a gente está acostumado a colocar roupas brancas, ir pra praia. Aqui não, aqui faz frio.
Eles não usam roupas brancas e eles têm a tradição da uva, né, amor? Eles comem 12 uvas na badalada do sino. Quando dá meia-noite, faz a contagem regressiva, né? 10, 9. Quando dá meia-noite, as badaladas do sino, que são 12 por meia-noite. Então, cada badalada tem que comer uma uva. E geralmente vem no mercado um saquinho com 12 uvas, ou uma latinha já com a uva já descascada sem a pele, sem a semente, para ser mais rápido. Que é uma tradição que a gente estranhou bastante quando a gente chegou, né? É bem diferente mesmo, porque não é fácil você escutar a badalada do sino, contagem regressiva, comer a uva, fazer desejo, é muita informação ao mesmo tempo. O Dia dos Namorados aqui é bem diferente também. Ele é comemorado não no dia 12 de junho, como é comemorado no Brasil, né, e que é relacionado ao Santo Padroeiro, Santo Antônio. Aqui ele é comemorado no dia 14 de fevereiro, que é comemorado o dia de São Valentim, como nos Estados Unidos. Mas os brasileiros que moram para cá acabam que comemorando as duas datas. E não só também o Dia dos Namorados, mas o Dia dos Pais também é comemorado em datas diferentes, amor. E aqui na Espanha é acho que é 17 de março, que é dia de São José. E no Brasil é o segundo domingo de agosto. Dia das Mães também. A gente comemora aqui na Espanha o primeiro domingo de maio. E no Brasil é o segundo domingo de maio. Então são datas diferentes também de comemoração. O casamento também é uma celebração que eu senti que é bem diferente da do Brasil. Para quem não sabe da nossa história, nós somos fotógrafos e no Brasil a gente fazia muito casamento, gente, muito casamento. A gente chegou a um mês fotografar como 3, 4 casamentos na mesma semana. E o que muda? No Brasil, a gente percebe que é mais glamour, é mais um status. Por exemplo, na parte de fotografia tem 3, 4 fotógrafos no casamento. E aqui não. Aqui, normalmente, a boda, como é chamado o casamento aqui na Espanha, é algo mais familiar, é um pouco mais intimista. E é por isso que eles fazem normalmente em jardins, em castelos, onde o lugar não é porque é num castelo grande, mas no jardim do castelo, onde tem um castelo de fundo. Também os casamentos não é feito no Brasil em civil, né, em cartório civil. Aqui o casamento civil é realizado na prefeitura, onde se chama ajuntamento. Vamos falar agora de bufunfa, pasta, faz-me rir, né? É o money. No Brasil se faz muito Pix. Aqui o Pix não existe, mas sim existe o Bizum, que é a mesma coisa. Por falar em dinheiro também, como que funciona aqui as compras, amor? O cartão de crédito, como que é? Se parcela, não parcela? No Brasil a gente tinha o costume de ir, por exemplo, no mercado e chegar no caixa e falar: quer dividir em quantas vezes? E aqui, como é? E comprar também roupa no Brasil, dividir em 10 vezes, 12 vezes. Ah, vou comprar um sapato, divido em 10 vezes. Aqui não. Aqui é tudo ou cartão ou dinheiro. Pode sim, no banco, depois você parcelar o seu cartão de crédito. Mas isso é uma outra coisa, não tem nada a ver com o parcelamento do Brasil. O parcelamento aqui é mais para coisas que valem mais. Por exemplo, um carro, uma casa. Aí sim que eles financiam e parcelam, mas do contrário não tem essa... Quantas vezes você quer dividir? Chegar no mercado, você fazer a compra e a pessoa, ou numa loja, por exemplo, a pessoa perguntar quantas vezes, ou crédito ou débito? Não, aqui só vai perguntar efetivo ou tarjeta, que seria o dinheiro ou cartão. Eles não vão te perguntar se é o cartão de débito ou cartão de crédito. Não, porque na verdade, uma vez que você paga o cartão, você tem que pagar já no final do mês. Tá? E como a Dani falou, depois, no próprio aplicativo do banco, se você quer comprar, por exemplo, uma televisão que é um pouco mais cara, né? Uma TV ali com imagens da NASA, com som, 10 pontos, alguma coisa, sabe? Essa TV de 8 mil, 10 mil euros, aí tudo bem, você pode passar o seu cartão, que vai descontar no final do mês, porém você entra no aplicativo do banco e ali sim você vai ter a opção de dividir a sua compra. E não é feito no estabelecimento, mas sim depois no próprio aplicativo do banco. Vocês sabiam que aqui na Espanha tem rei, rainha, princesa? Nós, quando chegamos aqui, nós não sabíamos. E para nós foi um
um choque assim cultural, porque a gente não escuta do Brasil, né? Do rei da Espanha. Sim, tem rei, rainha e princesa. Porém, nós também temos o presidente do governo. São coisas completamente diferentes. Tem quem, vamos dizer assim, que dá a última palavra é o rei. Mas quem comanda mesmo o país é o presidente do governo, tá? Então ele é dividido essas autoridades. Porém, mesmo a Espanha sendo governado por rei e presidente, nem todos os habitantes daqui da Espanha têm as mesmas leis e os mesmos direitos. Por quê? Porque a Espanha é dividida por comunidades autônomas, que significa um estado brasileiro. Imaginando você no Brasil, não tem os estados, é a mesma coisa que São Paulo tem leis e direitos diferentes da Bahia, e a Bahia do Rio Grande do Sul, então cada um tem a sua lei, cada um tem os seus deveres. A Espanha, sim, é um reino, né, que é um dos poucos reinos que existe aqui ainda na União Europeia, com leis e deveres diferentes para cada cidadão, independente de onde eles estão morando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem alguma coisa aí que surpreendeu vocês, escreve no comentário. Nossa, não sabia que existia isso na Espanha. Ou prefiro isso no Brasil do que na Espanha. Comenta aí no vídeo. Dê like, muitos likes. Dê hypar, que é uma função nova aí. E é isso, né, amor? Lá no comentário, quem tá com o celular, é só colocar pro lado, tá? E vai ter a opção hypar. Isso daí ajuda muito a gente a crescer cada dia mais. A gente está muito animado, a gente vai seguir firme. A gente recebe muitas mensagens de carinho pelo Instagram, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. E uma das mensagens é sempre falar: gente, segue. A gente quer seguir. A ideia é seguir por muitos e muitos e muitos anos. Porém, para a gente poder seguir, a gente precisa de incentivos, né? E uma forma de vocês incentivar a gente é comentando, é curtindo, é compartilhando, porque isso o YouTube entende que o vídeo está sendo bom, o vídeo está sendo legal e está sendo de importância, de alguma valia. Ajuda a gente a crescer cada vez mais. Deixa lá as curtidas, os comentários. E... hasta luego! Adiós!